hoje, ela vem nos falar sobre simples maneiras de como tornar sua casa mais sustentável. Então, como a Carol já falou, as perguntas, as dúvidas, coloquem no chat, nós vamos estar administrando, e no final fazer uma conversa e, se sobrar tempo, tirar dúvidas, ok? Obrigada. E, Daniela, é com você. Obrigada, Elô. Obrigada, meninas. Queria agradecer profundamente o convite, dizer que estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Vou deixar meu e-mail à disponibilidade de vocês aí, caso fique alguma questão que a gente não consiga resolver. Vocês podem entrar em contato, sem problema nenhum, tá? E vamos lá. Como a Elô disse, meu nome é Daniela Stubb, eu sou engenheira ambiental, formada pela UEM, em 2016. Se quiser passar um slide aí, não sou eu que estou passando a apresentação, então a gente vai alinhando aí conforme vai passando. Só para dizer bem brevemente da Ambiente, né, nós abrimos a empresa praticamente um mês depois de formados. A ideia surgiu durante a greve de 2015. Tenho mais 3 sócios muito loucos que abraçaram essa ideia de iniciar uma empresa sempre tão jovem na carreira, né? E já estamos há 4 anos e meio no mercado. A gente trabalha com os mais diversos projetos ambientais. Pode passar. E espero poder contribuir aí com vocês em relação a essas práticas sustentáveis aí que dá para a gente fazer de casa. Carol, se quiser passar mais um slide. Como eu disse, né, os nossos serviços. Estão me ouvindo bem, pessoal? Dani, não, o áudio está um pouco ruim. Sério? Vê se melhora, senão eu tiro o fone. Tá ruim ainda? Um pouco. Como que tá, pessoal? Ainda está um pouco ruim, Dani. Tenta tirar o fone. E agora, se vocês me escutam bem? Aqui melhorou. Melhorou? Beleza, então vamos assim mesmo. Como eu disse, né, trabalhamos com os mais diversos projetos. Essa parte de educação ambiental ela é muito importante. Esse trabalho que vocês estão fazendo em convidar a população, a sociedade, a entender um pouquinho melhor é essencial. E dentro disso também tem alguns projetos sustentáveis que a gente vai conseguir falar um pouquinho mais no final da apresentação. Pode passar, Carol. Nós vamos dividir, então, a apresentação em 3 grandes pilares, digamos assim. Temos a parte de resíduos, principalmente resíduos sólidos. Temos a parte de água, economia, principalmente, e luz, economia também. Para a gente entender um pouquinho e chegar nas práticas, eu vou dar uma introduzida em relação a alguns termos, para a gente se alinhar em relação às denominações, né? Pode ir passando, Carol. Então, o que é o lixo, né? Antigamente, ele era uma terminação única, né? Não se tinha outros tipos de forma de chamar de resíduo, de rejeito, tudo era lixo. Então, na definição, é um material que, oriundo de algum tipo de trabalho, seja ele doméstico ou industrial, que não tem mais utilidade, que vai ser jogado fora. Pode passar. Existem várias formas de determinar, de se dizer o que é lixo, mas é basicamente isso. Algo que não serve mais, ou aparentemente não serve mais para o dono ou para alguém que seja. Pode passar. Pode ir para o próximo slide, Carol.
Bom, hoje a gente sabe que não é mais assim, né? Então, existem várias formas de se determinar isso de uma forma melhor, né? Por tipo, pela característica, pela periculosidade do resíduo. Então, agora a gente chama mais de resíduo sólido mesmo. E aí, dentro do resíduo sólido, a gente vai ter uma série de classificações. E tem o rejeito. O rejeito seria o lixo mesmo, aquilo que a gente não consegue mais aproveitar realmente para nada. Pode passar. Então, a NBR 10.004 de 2004, ela vai dar a classificação dos resíduos. Eles basicamente são divididos em duas classes, classe 1 e classe 2. Classe 1 é a classe dos resíduos perigosos. E a classe 2, ela se divide em 2A e 2B, de inertes e não inertes. Os resíduos perigosos, eles apresentam uma característica perigosa, né? Ou inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade. Um pouquinho mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor qual resíduo perigoso que a gente normalmente gera em casa. Pode passar. A classificação não inerte, que seria a classe 2A, se encontram materiais que apresentam solubilidade em água, combustibilidade ou biodegradabilidade. Seria papel, papelão, sobras de alimento, madeira, papel de uso sanitário e materiais têxteis, em geral. Os 2B, que são os inertes, são os conhecidos recicláveis. Eles não apresentam nenhuma característica de solubilidade quando em contato com a água. Então, é plástico, vidro, metal, sucata em geral. Pode dar sequência. Então, essa é a classificação, né? E dentro dessa classificação, nós temos os tipos de resíduos sólidos. Resíduos domiciliares úmidos, que a gente vai subclassificar em orgânico e rejeito. Resíduos domiciliares secos, que são os recicláveis. Resíduos de limpeza pública. Resíduos de serviços de saúde. Resíduos de construção civil. E resíduos especiais. De certa forma, a gente, em casa, pode gerar todos esses tipos de resíduos. Então, vai fazer uma reforma, tem que contratar uma caçamba, vai estar gerando resíduo de construção civil, a Cacau sabe melhor que eu como que funciona isso, vai podar uma árvore ou solicita o corte completo por algum motivo, você está indiretamente solicitando a limpeza pública, né, por esses resíduos de poda e varrição. Resíduos especiais entra uma categoria de resíduo perigoso, a gente vai comentar um pouquinho também. Serviços de saúde também tem os detalhes. E o foco, né, que é o mais prático do dia a dia, a gente vai concentrar aí tanto nos compostáveis, os rejeitos e os recicláveis. Então, como eu disse, né, os resíduos domiciliares úmidos, eles se dividem em orgânicos e rejeitos. O papel de uso sanitário, ele é considerado um resíduo orgânico contaminado. Ele não é passível de compostagem, tá? Mas ele é um resíduo orgânico. Então, para essa geração, né, de resíduos domiciliares úmidos, a responsabilidade da coleta convencional é a prefeitura. Todo mundo passa o caminhão na rua de casa, algumas vezes na semana, 2, 3, às vezes a semana toda. Eu coloquei aqui o armazenamento de sacolas plásticas em vermelho, que é para a gente discutir exatamente se essa é a melhor opção, quais são as outras opções que a gente tem para tentar reduzir o plástico. Eu quero que a gente foque um pouquinho nessa questão do plástico, que é complicado. Mas pode passar que a gente vai falar sobre isso lá na frente também.
Mais ou menos, a média do brasileiro, nós geramos 1 quilo de resíduo por dia, por pessoa. Nesse 1 quilo, de 40% a 60% é resíduo orgânico. Dentre o resíduo orgânico, mais ou menos 60% é compostável. 40% seria o rejeito que a gente realmente não consegue aproveitar. Então, se todo mundo tivesse a política de compostagem em casa, seja ela uma pequena casa, mora sozinho ou mora em muitas pessoas, é possível fazer uma compostagem, um sistema bacana. Hoje é muito fácil você encontrar na internet composteiras com preço acessível, eles mandam até uma quantidade de pó de serra, uma quantidade de minhocas californianas, que são as minhocas indicadas para ajudar esse processo de compostagem. Então, assim, é muito simples, existem maneiras de se fazer uma composteira caseira, também é bem fácil de achar no YouTube, quem quiser, tiver interesse, se for mais da parte artesanal, que gostar de fazer trabalhos manuais, é tranquilo também. E, assim, seria uma política muito bacana, uma prática sustentável muito bacana, que é pouquíssimo difundida no Brasil. Em países europeus, a gente vê isso com um pouco mais de frequência. E existem grandes empresas que fazem a compostagem à escala industrial. Existe uma empresa em Toledo, muito bacana, que ela aproveita todo o resíduo dos aviários, das criações de porcos, e faz uma compostagem junto com os resíduos de poda e varrição do município. Então, é uma compostagem a nível industrial, é gigante, o complexo deles é muito bacana. E eles eles estão ganhando dinheiro em conseguir essa matéria-prima e estão ganhando dinheiro na venda do produto final. Então, a compostagem ela é um sistema completamente sustentável. Você ganha nas duas pontas, todo mundo fica feliz, bem bacana. Pode passar, Carol. Aqui nessa imagem, pessoal, a gente tem ficou um pouco ruim para ler, mas alguns itens que a gente pode compostar, se nós tivermos uma composteira doméstica em casa, e alguns itens que não são tão indicados colocar na composteira. Então, assim, tudo que não tiver óleo está liberado à vontade. Produtos que não foram manufaturados, né? Então, qualquer tipo de verdura, frutas, as cítricas, a gente pode conversar um pouquinho, mas as não cítricas, todas liberadas, legumes. Aí, assim, alguns tipos de frutas, como eu disse, as cítricas, elas têm que tomar um cuidado. Carne não é tão indicado colocar. Alimentos cozidos tem que ter um controle também. Porque, assim, a compostagem, ela é um sistema vivo. Então, eu não tenho uma regra, assim, eu vou falar, vai, pessoal, vocês moram em 4 pessoas numa casa, vocês podem jogar lá meio quilo de carne na composteira por mês, que não vai ter problema nenhum. Não, não é assim que funciona. Existem alguns alimentos que você pode colocar, mas sob vigilância, digamos assim. A composteira você tem que estar sempre indo lá, fazer um revolvimento de matéria úmida com matéria seca, verificar se está atingindo a temperatura adequada, se está muito seco, se está muito úmido, você vai controlando. Então, não existe uma fórmula mágica. Quem quiser saber um pouquinho mais de compostagem, como eu disse, existem vários vídeos bem legais aí para quem está começando nessa área. Pode passar, Carol, por favor. Os domiciliares secos, então, né? A outra aba muito importante do que a gente gera em casa. Eu vou frisar, pessoal, parece um negócio batido, corriqueiro, poxa, temos que separar o nosso lixo reciclável, mas não é uma coisa ainda difundida em escala nacional. A gente precisa que cada vez mais esse tipo de conteúdo seja debatido, que as pessoas tenham a consciência de que é fundamental que o resíduo seja separado. Então, provavelmente na sua cidade deve ter uma coleta seletiva. Se não houver coleta seletiva, com certeza existem catadores autônomos que fazem esse trabalho numa escala menor. Eu gostaria de frisar que assim, a cooperativa ela ganha força porque
a quantidade de material, a forma como ele é tratado, a forma como ele é prensado, separado, tudo isso influencia no valor final de venda. Então, quanto melhor for o material, quanto mais limpo ele tiver, mais bem separado, melhor é para o pessoal que vai estar vendendo, melhor é para o pessoal que vai estar comprando e vai estar voltando isso para o ciclo de produção. Então, a prática sustentável que eu pratico na minha casa, tem muita gente que fala assim, mas dá um trabalho, por exemplo, vem um plástico lá que está um pouco sujo, eu não vou lavar o plástico porque eu vou gastar sabão, vou gastar água, então onde está a sustentabilidade nisso? Eu faço o seguinte, depois que eu comprei todos os meus produtos que eu utilizei, que são produtos que estão com a embalagem suja, que são possíveis de reciclar, que eu vou destinar à reciclagem, eu coloco todos eles dentro da pia, lavo a louça normalmente, e conforme a água vai caindo ali da louça que eu estou lavando, acaba limpando também esses materiais, eu coloco para secar e coloco na minha disposição de recicláveis. Eu coloquei aqui também sacolas plásticas em vermelho mais uma vez, porque a gente tem que sempre tentar reduzir o plástico. Uma prática que eu indico também, que é bacana, quando você for no mercado, pega lá umas 2 caixas, 3 caixas de papelão, e elas serão suficientes para você fazer toda a destinação de reciclado do mês da sua casa. Porque uma caixa grande ali, bacana, ela dura mais de uma semana tranquilamente. Então, é uma forma também de você estar reduzindo a sacola plástica e usando um outro tipo de material. Tá? Eu peguei alguns dados aqui para falar para vocês em relação ao papel. Alguns tipos de papel, eles não são recicláveis. Não é todo papel também que é passível de reciclagem. Então, os não recicláveis seriam papel vegetal, papel carbono, papel toalha, papel engordurado e papel sanitário, como eu disse, por ser um resíduo contaminado. Então, por exemplo, se você tem lá um guardanapo, que você almoçou e se limpou ali, é um papel aquilo ali, mas aquilo ali não é reciclável, ele já está contaminado, já está engordurado, esse papel ele vai ser destinado junto com o rejeito. Se você não fizer separação de orgânico e rejeito, tudo bem, ele vai ali. Se você estiver compostando, esse papel engordurado ele é rejeito. Em relação ao metal, a reciclagem de metal, ela proporciona uma economia de 3/4 de energia em relação ao que seria a extração do minério de ferro in natura. Então, a economia que nos traz tanto de energia quanto de água, por estar fazendo essa reciclagem, é espetacular, em si já vale a pena. O vidro, é um pouquinho complicado a reciclagem do vidro. Ele é completamente reciclável, é um material tranquilo de se trabalhar, mas a venda dele dentro da cooperativa é um pouco difícil. Eu consegui alguns dados de venda aqui, de material, que eu já passo para vocês. Mas o vidro é disparado o mais baixo. Então, assim, é difícil, dependendo do tamanho da cidade. Como eu disse, a venda ela depende diretamente da geração. Então, Umuarama, eu sei que, mesmo sendo uma cidade grande, é difícil o pessoal conseguir vender o vidro e acaba ficando ou indo para o aterro mesmo. Mas, assim, se todo mundo passar a ter a mentalidade de reciclagem, os níveis aumentam e a possibilidade melhora, né? Em relação ao plástico, que, na minha opinião, é o resíduo que a gente tem que tomar mais cuidado e repensar muito o seu uso, meio litro de água é necessário para a fabricação de um copinho plástico. Aquele copinho que a gente bebe água assim, em 2 segundos e já está jogando fora, sem pensar na consequência. Meio litro de água por copinho. É um absurdo isso. É um absurdo. Então, dentro do plástico, a gente vai falar de várias medidas, várias práticas sustentáveis que podemos estar tendo. Depois, quando eu terminar a apresentação, que ficar aqui mais na minha tela, eu mostro para vocês algumas coisas que eu trouxe aqui. Pode passar, Carol. Aqui vou falar bem brevemente da limpeza pública. Como eu disse, se você for podar uma árvore ou cortar uma árvore por completo, a responsabilidade da coleta é do município.
pode ser agendado, pode não ser agendado, depende do município, depende de como é feita essa coleta. Às vezes são empresas terceirizadas que trabalham a favor do município, às vezes é o próprio município. Então, se você tiver na dúvida, você dá uma ligada na Secretaria do Meio Ambiente da sua prefeitura, se não for aqui em Umuarama, e eles vão passar a informação para você. Pode passar. Agora, acho que são os resíduos da construção civil, não, serviço de saúde. Serviço de saúde, eu queria comentar uma coisa muito importante. Eu já me deparei com várias situações muito tristes de ver resíduos de serviço de saúde jogados ao meio ambiente, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de cuidado, e isso é muito perigoso. A contaminação ela pode ser muito, muito perigosa. Normalmente, aqui em Umuarama eu sei que isso funciona muito bem, vai de município para município, mas toda empresa que gera resíduos de serviço de saúde, ela tem que ter um contrato com uma empresa terceirizada que vai fazer essa coleta e vai dar a destinação correta, vai fazer uma autoclavagem ou algum outro tipo de tratamento necessário para depois disso conseguir destinar para o aterro sanitário comum. Qual resíduo de saúde que a gente pode estar gerando na nossa casa? Às vezes, tem alguém com diabetes em casa, ou algum outro tipo de doença que necessita do uso de agulhas contínuas. Então, como que a gente deve fazer esse descarte? Preferencialmente numa garrafa PET. Por que eu indico uma garrafa PET? Porque ela é transparente e o catador, o gari, seja quem for que vai fazer essa coleta, ele está vendo o que ele está coletando. Mas no serviço de saúde especificamente, não vai ser o catador ou o gari que vai fazer essa coleta. Você tem que guardar, armazenar isso em casa e dar uma destinação que aqui em Umuarama eu sei que estão localizados em todos os postos de saúde. Existem pontos de coleta de material perto importante. Então você enche sua garrafa lá com todas as suas agulhas e aí você vai até o posto mais próximo e eles vão dar a destinação adequada. De forma nenhuma isso pode ser jogado em terreno baldio ou em qualquer outro lugar que seja. Né? A gente tem que dar um tratamento. Resíduos de saúde é muito perigoso. Pode passar, Carol. Agora sim, resíduos de construção civil. Grande quantidade do resíduo de construção civil também é reciclável, também é passível de fazer um certo tipo de tratamento. Normalmente as prefeituras utilizam isso para refazer carreadores, né, dar uma melhorada nas estradas, até conter erosões, e funciona. A responsabilidade do resíduo da construção civil é do gerador. Então, quem está fazendo a obra ali, independente do tamanho, tem a responsabilidade em dar a destinação correta. Pode passar. Os resíduos especiais. Aí é um problema também. Muita gente joga pilha e bateria no lixo comum, achando que isso acaba não trazendo nenhum problema por ser uma pilha só. Isso aqui vai passar despercebida. Mas não, é muito perigoso. Pilhas, baterias, embalagens de agrotóxico, óleo, lâmpada, pneu, tudo isso é responsabilidade do gerador. Tem que haver a política de logística reversa. Então, normalmente, onde você compra, você vai lá e devolve depois a sua embalagem, a sua lâmpada, a sua pilha. A empresa ela é responsável por fazer essa logística, devolver ao fabricante, para que também seja dado o tratamento adequado. Em relação ao óleo, o que a gente pode fazer em casa? Uma prática sustentável de casa. Jamais, em hipótese alguma, jogar o óleo pelo ralo da pia. 1 litro de óleo pode contaminar mais de 20 mil litros de água. É muita coisa. Então, o que é o indicado, o adequado? Existem algumas pessoas que fazem sabão. Se você conhece alguém, por acaso um familiar, um vizinho que faz sabão, é uma ótima destinação. Se não,
Existem supermercados, algumas empresas que são pontos de coleta de óleo. Eu sei que aqui em Umuarama, Cidade Canção, os dois mercados eles têm um ponto de coleta. Então você pode também, da mesma forma, numa garrafa PET, ir acumulando seu óleo na garrafa PET, e aí encheu, você leva ela até o mercado, despeja o seu óleo lá, traz sua garrafa de volta com você, continua usando, e maravilha, você deu a melhor destinação possível, porque esse óleo ele vai ser encaminhado para alguma empresa especializada, eles vão trabalhar esse óleo e pode ser usado para geração de biodiesel. Em relação às lâmpadas, a prática que a gente pode ter em casa, melhor possível, é usar as lâmpadas de LED. Elas apresentam um pouquinho de investimento a mais, né, inicialmente, ela é um pouco mais cara, mas ela dura muito mais, e a lâmpada de LED ela é 100% reciclável. Diferente da lâmpada fluorescente, que tem química dentro, é até perigoso estourar uma lâmpada fluorescente, né, é um resíduo perigoso. A lâmpada incandescente é tranquila também, mas ela consome energia, ela esquenta, então, assim, dentre as opções, a lâmpada de LED, com certeza, é a melhor prática sustentável que a gente pode ter em casa. Pode passar. Bom, tudo isso que a gente falou, seja úmido, não úmido, perigoso ou não perigoso, após o tratamento, ele vai para um aterro. Pode passar, Carol, infelizmente, hoje ainda existem muitos e muitos e muitos lixões no Brasil. Para quem nunca viu, não conhece, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir, vão, porque passando por um lixão, você vai começar a pensar um pouquinho mais na forma que você trata o seu resíduo e como que isso deve ser feito. O aterro controlado é uma outra forma de disposição, também inadequada, e hoje o que a gente tem de melhor em questão de tratamento seria o aterro sanitário, que faz todo o tratamento em relação a chorume, controle de gases, tem lagoa de tratamento. Então, são poucos, mas devem ser considerados como a melhor opção até inventarmos uma nova tecnologia de tratamento. Em países como a China, não existe aterro. O pessoal lá faz incineração de praticamente tudo. Também é de se estudar a questão da poluição atmosférica, ali, dos gases que estão saindo, a gente pode tratar. Então, cada país tem a sua política de resíduos, e a do Brasil, no momento, é isso. Pode passar. Os R's da sustentabilidade, né? Antigamente, quando eu era criança, acho que existiam 2 ou 3 R's só. Hoje já se fala em 7, 8, eu já vi lugares até 9. Então, palavras que começam com R aí, que tiver a ver, o pessoal vai inserir. Mas, assim, brincadeira à parte, é uma sequência muito boa, que se a gente pensar mesmo, ela faz muito sentido. Então, como que seria, né? Repensar o nosso uso, o nosso consumo, se realmente tudo que a gente compra é necessário, reduzir a nossa geração de resíduos, né, de forma geral, reaproveitar. Em relação ao reaproveitamento, existem muitas e muitas possibilidades. Minha mãe recentemente começou a fazer uma horta vertical lá em casa com garrafa PET. Ficou muito bonito, muito mesmo. Existem milhões de formas de reaproveitar diversos produtos, né? O pessoal basta ter um pouquinho de criatividade, procurar alguma coisa na internet, é tranquilo. A reciclagem, que é o que a gente disse, importantíssima, essencial, fundamental. A gente está ajudando muitas famílias quando a gente recicla o nosso resíduo. Recusar também é importante. Se você conhece uma empresa, se você conhece um produto que de alguma forma não tem prática sustentável, é um produto que agride o meio ambiente, ou a produção de alguma forma, ou aquela mão de obra, recuse o produto, recuse. As empresas, elas
estão cada vez mais cientes de que o selo verde, né, a sustentabilidade, o marketing verde é importante, porque cada vez mais nós estamos preocupados com isso. Responsabilizar-se no sentido de realmente ter consciência do que a gente está comprando, do que a gente está consumindo, e respeitar, porque se nós nos respeitarmos como seres humanos, como seres vivos, com certeza o mundo será muito melhor. Pode passar, Carol. Outras práticas sustentáveis que a gente também deve fazer em casa. Então, cisternas para reutilização de água da chuva. Esse sistema de reutilização de água da chuva, ele é mais fácil de ser implantado, é indicado ser implantado quando a casa ainda está em construção. Porque se ela já estiver pronta, a gente vai ter um pouquinho de incômodo em relação a em abrir as paredes e passar uma tubulação. Mas, assim, basicamente é instalada uma cisterna mais uma caixa d'água, né? A cisterna fica no chão, a caixa d'água em cima. A água, ela é coletada através das caídas ali do telhado, passa por umas calhas, passa por um filtro, cai na cisterna embaixo, através de uma bomba, ela é bombeada por uma caixa d'água secundária no telhado, e ela desce pelo encanamento, tanto para torneiras externas, quanto para a descarga do banheiro, pode ser utilizado também. Um sistema de reutilização de água da chuva, por uma casa de até 4 pessoas, ele está saindo, em média, uns R$8.000 hoje, tá? Tem também a possibilidade de instalar uma cisterna para máquina de lavar roupa. Existem vários sites, várias empresas especializadas em cisternas para usos diversos, que você encontra aí de acordo com o tamanho da sua máquina, ou de acordo com a quantidade de roupa que você lava na semana. A partir dos R$300 aí você já encontra cisternas que você consegue estar aproveitando melhor a água da máquina de lavar. Também é muito boa para lavar o quintal, para lavar o carro, né? Tem vários usos aí, regar algumas plantinhas e tudo mais. Lavar a louça e escovar os dentes com a torneira fechada, eu acho que isso a gente nem deveria estar falando mais, deveria ser automático, mas eu sei que não é, infelizmente. Desligar as luzes ao sair dos cômodos, aí falando um pouquinho na parte energética, existem sensores de presença que ajudam muito a economizar a luz em casa. Existem equipamentos também, você instala, eu esqueci o nome, mas você instala na tomada, o cabo de energia do equipamento ele vem depois. Então é como se fosse um relógio que você determina o tempo que aquele aparelho vai ficar ligado. Por exemplo, eu quero que das 6 da tarde às 6 da manhã ele fique desligado. É como se o aparelho estivesse fora da tomada. E aí, automaticamente, às 6 da manhã, ele liga. Não que ele vai ligar o aparelho, mas ele vai ligar a tomada, entende? Também é uma forma de economia. Eu tenho um dado aqui que aproximadamente 12% do consumo de energia da nossa casa vem de aparelhos que estão em stand-by. Não necessariamente aparelhos que você está usando, mas que estão ali consumindo um pouquinho de energia. Então, pode ser uma alternativa para quem quiser economizar um pouquinho mais, ser ainda mais sustentável. Buscar equipamentos sempre com o selo Procel, né, que é aquele selo de eficiência, o selo A, que são os aparelhos mais eficientes. E assim, para aparelhos, tem várias dicas, né, pessoal? Em relação ao ar-condicionado, sempre manter o ambiente fechado, para ele trabalhar de maneira tranquila, né, sem estar no máximo do motor. Geladeira, evitar ficar abrindo desnecessariamente. Eu sei que é legal, às vezes você abre lá e fica perdendo um tempo só observando o que tem, mas também está gastando energia. E também existe um sistema maravilhoso, né, que é o sistema de energia solar, de painel fotovoltaico, que instalado em casa, você está consumindo completamente uma energia limpa, uma energia que você mesmo está gerando. A gente sabe que nossa matriz energética no Brasil ela é majoritariamente hidráulica, mas que quando os níveis de reservatórios estão muito baixos, as termoelétricas são acionadas.
Então, você instalando um sistema fotovoltaico em casa, você está digamos assim, esqueci a palavra, esqueci, mas você está se emancipando do Estado, dizendo, não, agora eu sou capaz de gerar minha própria energia, uma energia 100% limpa, vindo do sol, e é mais tranquilo para você até consumir mais, né? Dá para consumir mais energia sem nenhum tipo de peso na consciência. Eu trouxe alguns dados aqui em relação à venda dos materiais recicláveis, para vocês verem como é importante, como a quantidade faz diferença. Como eu disse, o vidro é muito mal pago. 3 centavos por quilo é o preço que o pessoal está conseguindo vender aqui em Moarama. Já me perguntaram assim, Dani, a gente pode jogar vidro na churrasqueira? Não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque a temperatura necessária para a fundição do vidro, ela passa dos 1.500 graus Celsius. A gente não vai ter uma churrasqueira convencional de casa que atinja essa temperatura. Então, não vai estar sendo efetivo você jogar seu vidro quebrado na churrasqueira. Então, o ideal, seja ele quebrado ou não quebrado, é ser mandado para a cooperativa de recicláveis. Se ele tiver quebrado, muito importante, pessoal, muito importante, eu trouxe até aqui não sei se dá para ver muito bem, uma garrafa, que assim, corta a garrafa, abre um talho nela aqui, insere o vidro, escreve vidro quebrado na garrafa, passa um durex, alguma coisa para lacrar ela de novo e dá essa destinação. A gente tem que se preocupar com quem vai estar fazendo essa coleta e não acontecer nenhum tipo de acidente, não machucar ninguém. Então, todo tipo de material perfucortante, seja ele vidro, seja qualquer outro tipo, tem que estar embalado e bem identificado, tá? Mas como eu estava dizendo, 3 centavos o preço da venda. O que é melhor, nós sabemos, né, é a latinha, o alumínio, é R$ 3,50 o preço de venda do quilo. Então, se quiser jogar na minha tela aqui, Carol, para finalizar a apresentação, R$ 3,50 a latinha para 3 centavos do vidro, entende? Então, é uma variância muito grande. O PET, ele está sendo vendido a mais ou menos R$ 1,50, e o plástico tem um preço bem baixo também, aí varia, né? Cada tipo de plástico varia, mas ele está na faixa dos 35 centavos, 40 centavos o quilo da venda. Então, o pessoal tem que juntar muito material para conseguir tirar um sustento aí da cooperativa. Quanto mais gente ajudar e colaborar e reciclar, melhor para todo mundo. A gente está fazendo, além de um serviço ambiental, também um serviço social, que é de ajudar várias famílias que dependem disso. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Eu tenho algumas coisinhas para mostrar aqui para vocês. Voltando na parte das práticas sustentáveis, né? Em relação ao plástico, que eu disse que é a minha maior preocupação, eu uso isso aqui, é um copo retrátil, não sei se está dando para ver bem. Logo quando a gente abriu a empresa, a gente fez questão de comprar um desse aqui para cada sócio. E aí, assim, eu tenho que ir no contador, tenho que ir num evento, tenho que qualquer lugar que seja, que eu vá ter que ficar lá mais de meia hora. Esse copo aqui, ele é um chaveiro aqui na pontinha, então você consegue colocar no pós da calça, leva ele sem problema nenhum. E assim, se a gente pensar na quantidade de copos necessário que a gente acaba consumindo copo plástico, seria muito bacana ter um copinho desse aqui. Outra prática que eu adotei também, acabei comprando vários aí, dando para alguns amigos também, não sei se está dando para enxergar bem aqui, são canudos recicláveis, né, de inox. Então, você simplesmente pega aqui o limpadorzinho, enfia aqui, dá aquela lavadinha e tá zero, pode continuar usando. Eu costumo deixar o meu dentro do carro, porque aí assim, poxa, tá calor, vou ali tomar um milkshake, não preciso do seu canudo, pode deixar que eu tenho o meu. Outra prática muito bacana é sempre andar com a sua sacola bag, né, reciclada, ecológica. Eu sempre levo isso aqui no mercado, deixo uma dentro do carro também, evitar estar trazendo sacolinha. Eu sei que a gente pega a sacolinha para poder usar de lixinho, né, no lixinho em casa, mas se a gente tiver um pouquinho mais de consciência
como eu disse, às vezes usar um pouco mais o papelão, o papel, tentar reduzir esse plástico, fica muito bacana também. Eu uso isso aqui em casa, são 2 adesivos, não sei se vocês estão enxergando bem, de orgânico e reciclado, porque eu passei por isso algumas vezes, eu fazia separação em casa, e às vezes ia algum amigo, ou algum familiar, e desavisado, sem saber ali, ele ia lá e jogava algum resíduo reciclado no meu lixinho orgânico. Então, para não ficar falando sempre, que fica até uma situação meio constrangedora, eu colei os adesivos e agora ninguém tem desculpa, se jogar errado eu vou brigar mesmo, porque tá fácil de ver. Até queria dar um presente para vocês, para quem tiver em Umuarama e quiser um adesivo desse, é só passar aqui no ambiente, que eu disponibilizo para vocês, para ajudar a fazer a separação certinho em casa. E é isso, gente, estou à disposição para as dúvidas. Dani, fala onde que fica Ambientes, então, para o pessoal passar para pegar? Onde está localizado? A gente está aqui na Castelo Branco, pertinho do IAP, da Academia Top Way. Estamos com uma fachada bem bonita aqui. Quem passar aqui na Castelo Branco vai conseguir ver a gente de longe. E todo mundo convidado aí para vir conhecer a empresa, tomar um cafezinho com a gente. Bem bacana. Dani, uma pergunta. O professor Otávio, né, ele faz a seguinte pergunta. Na sua opinião, com tantas informações e ações para ter uma casa sustentável, por que será que a maioria da população não adota as medidas? Essa é uma pergunta difícil e, sinceramente, se eu soubesse a resposta, eu estaria trabalhando mais para resolver essa situação. Eu também não consigo entender por que hoje, né, a gente tendo tanta informação, ainda passa batido uma ação tão simples, simplesmente separar ali o orgânico do reciclado. Para mim virou uma situação tão clichê, mas ainda muita gente não faz. Então, assim, a educação ambiental, ela tem que ser continuada, né? Não basta eu vir aqui e falar, pessoal, vocês precisam fazer isso, que vai ser bacana, e não falar nunca mais, porque pode ser que você faça uma semana ou 2 e aí depois não vai fazer mais. Então, como eu disse, a educação ambiental ela tem que ser ponto a ponto, continuadamente, a pessoa tem que se interessar por isso também, é difícil, ninguém aprende quando não quer, né? A pessoa precisa demonstrar um interesse. Eu já atendi vários clientes assim que me deixaram profundamente triste e eu chegava em casa na dúvida de se eu estava fazendo a coisa certa, porque a pessoa ela vê a área ambiental só como despesa, só como coisa ruim que ela tem que cumprir, só como, tipo assim, nossa, é um absurdo a prefeitura me obrigar a fazer isso, e não tem aquela consciência, né? Então, não é uma situação que em uma visita, em um trabalho, eu vou conseguir colocar na cabeça dele que é necessário. É uma coisa continuada, a gente tem que ir devagarzinho, passo por passo, e estamos no caminho. Eu tenho certeza que estamos no caminho. 4 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar com energia solar, a gente falava para o pessoal para algumas pessoas, que você instalaria os painéis e passaria a gerar sua própria energia, as pessoas achavam que era bruxaria, que, meu Deus, onde já se viu, que esse negócio não funcionava, não. E hoje a gente já vê que é um sistema muito mais difundido, muitas pessoas estão instalando, a galera já aceita melhor, né, já entende um pouquinho mais. Então, se passaram 4, 5 anos, né, vamos ver como que a gente vai estar nos próximos 5, nos próximos 50. Eu acho que a evolução ela é constante, ela é um pouco lenta, às vezes a gente quer que as coisas aconteçam mais rápido, mas ela está acontecendo, a gente está no caminho. Na verdade, acredito que acontece muito, né, das pessoas pensarem, só eu fazer isso não vai causar tanto impacto, né? Ao invés de pensar, né, se eu mudar isso, eu posso fazer o bem. Né? Acredito que é igual o papel simples de bala, né? Muitos jogam porque, só um papel, né? E isso a maioria pensa da mesma forma e causa, né, um grande impacto. Exatamente, por isso que lá na parte dos R's, eu coloquei por último a parte do respeitar, né? Às vezes a gente tem esse pensamento extremamente individualizado,
Mas se a gente se respeitar e respeitar o próximo, a gente vai fazer a nossa parte. Independente do que você esteja fazendo, do que o outro esteja fazendo, eu vou continuar fazendo a minha parte. Porque é isso que cabe a mim. Né? O importante é a gente não querer abraçar o mundo e ficar só planejando e pensando o que a gente poderia fazer de melhor. O importante é você fazer o de melhor com o que você tem disponível agora. O que vocês, hoje, depois que saírem aqui da live, podem trazer de prática sustentável para casa? Hoje, não é amanhã, não é depois, não é, eu vou comprar um copo retrátil, não. A partir de agora, o que você vai fazer? Né? É muito isso que você falou mesmo. Uma outra pergunta aqui do Thierry. Vocês concordam que um dos principais pontos dos quais interferem diretamente no processo de reciclagem de lixo é a desinformação por parte da população, a conscientização e relativamente baixo investimento por parte do governo? Os principais pontos do quê? Eu não ouvi, desculpa. Oi? Desculpa, enroscou aqui o áudio. Cortou aqui para mim também. Você pode repetir a pergunta? Se concorda que algum dos principais pontos dos quais interferem diretamente no processo efetivo de reciclagem de lixo é a desinformação por parte da população, a conscientização e o relativamente baixo investimento por parte do governo. Em parte, sim. Por parte do governo, posso falar um pouquinho mais, porque eu trabalho diretamente com prefeitura aqui no ambiente. É muito caro para um município de pequeno porte gerir um aterro sanitário, ou um aterro controlado, ou um lixão que seja, e gerir uma cooperativa. Então, naturalmente, a cooperativa ela passa a depender dela mesma, porque a prefeitura dificilmente dá um incentivo, sabe, em relação a comprar um maquinário, a ceder um barracão. Quando o município é muito pequeno, fica muito difícil. Então, em si, o problema também é investimento, mas eu não acredito que tudo tenha que vir por parte do governo. Né? As grandes empresas, hoje, elas também têm a responsabilidade é compartilhada. Então, estão surgindo grandes empresas especializadas em resíduos, né? Em construção de aterro, em dar realmente todos os equipamentos e todo equipamento humano e não humano necessário para que tudo aconteça de maneira perfeita. Né? A população, ela depende de informação, isso com certeza depende da prefeitura, da educação, a gestão que o município tem com a educação, mas as empresas também podem trabalhar com isso. Nós estamos licenciando o primeiro aterro sanitário da Ambiente, com muito orgulho que eu falo isso, a gente em parceria com um empreendedor, ele vai fazer todo o investimento em um aterro sanitário numa região que não tem aterro sanitário, uma região que as cidades elas têm muito lixão, por quê? Porque são cidades pequenas que não conseguem fazer a gestão adequada do seu resíduo, então ele vai instalar um aterro lá e a gente vai fazer uma campanha de educação ambiental na cidade inteira. Mas isso porque vem investimento de uma empresa particular. A gente sabe que se fosse a prefeitura, poxa, como que eles fariam isso, né? Ia colocar ali nas aulas das crianças, pode divulgar algum folder, algum material no site, mas a prefeitura também fica um pouco de mãos atadas em relação a como fazer essa informação chegar. Né? Como eu disse, é um processo continuado. Nós, como empresa terceirizada, a gente vai bater de porta em porta, não importa quantas casas a gente tem que visitar, e a gente vai dar uma educação ambiental personalizada para todo mundo, para que realmente o aterro funcione e que as pessoas separem. E assim, né, a gente vai chegar nessa primeira cidade, se todo mundo trabalhar um pouquinho, a gente consegue atingir o Brasil aí logo, logo. A Márcia fala que na escola Jardim Birigui, eles fazem a compostagem doméstica e tem as minhocas, né, para quem tiver interesse, então, para quem já deseja iniciar esse processo, né, está aí uma ótima oportunidade. Legal, legal. É melhor que você economiza, pô. Já tem a minhoca disponível, já fica melhor. Sim. Deixa eu aproveitar, só complementar, então, aqui para fazer a propaganda da escola. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá por muitos anos
E assim, lá eles têm várias possibilidades de você estar levando seus resíduos. Então, ali no chat foi escrito, não sei se todo mundo leu, que é a questão do óleo. Eles têm uma lixeira lá na frente que você pode colocar o seu óleo lá. E se você produz sabão e você não tem muito óleo, você também pode retirar. Abriu lá, viu que tem algumas garrafas de óleo, você também pode pegar para você produzir seu próprio sabão. Tem também uma outra lixeirinha que recebe as esponjinhas, tá? Tanto as esponjas quanto as embalagens. Tem uma lixeirinha de madeira lá próximo ao portãozinho individual. Também é mandado para uma empresa chamada Terra Cycle, que faz a logística reversa, transforma essas esponjinhas numa matéria-prima de plástico que vai transformar em outras embalagens. E legal que o Sapiens também recebe toda sexta-feira os lacres de alumínio, você pode ir juntando assim, levar, e as tampinhas de garrafa, que se você olhar está escrito PP, tá? Peguem o hábito de dar uma olhadinha no material que é feito, tá? PA, de PET, PP, então tem vários tipos de plástico, e essa daqui eles também recebem. Então você vai se organizando, ó, eu tenho aqui das pilhas, das tampinhas e da esponja, e inserir na minha rotina de estar levando nesse ponto de coleta. Então não só o governo, mas as escolas também, eu acho que têm trabalhado muito, os postos, tem algumas ações, acho que está faltando divulgar um pouquinho mais. Mas a escola também, ela ajuda muito no que precisar para a composteira, os baldes, todo o apoio de informação. Então, podem entrar em contato com a diretora Márcia lá, pelo Facebook, pelo telefone da escola, dar uma passadinha lá, que eles dão todo um amparo e fazem um trabalho bem diferenciado de educação ambiental com as crianças também. Legal, essa das escolas eu não sabia, mas muito bacana. Existem também alguns bancos que que tem alguns pontos de coleta, como eu disse também, alguns mercados, né, supermercados. Então, assim, lugar não falta, né? Basta o pessoal se informar, que com certeza no seu bairro aí tem algum lugar bem pertinho de você para você poder estar fazendo esse descarte. Uma outra pergunta, né, do Dilson. Multa para quem não fizer a seleção do lixo doméstico seria uma solução? Para quem não fizer a separação? Isso, para quem não fizer. Eu acho que a multa, ela pode ser uma solução, mas eu não vejo como a melhor solução. Eu vejo que, assim, existem municípios, agora eu não vou me lembrar qual município, mas eles disponibilizaram para a população, deixaram, conforme passou o caminhão de coleta de orgânico, o próprio caminhão deixava uma estopa, um saco de 200 litros, na lixeira do pessoal, que aquela estopa é para eles fazerem a separação do reciclável. Então, assim, o município está fornecendo um material que tem um custo baixíssimo, e a pessoa, quando recebe aquilo ali, ela se sente quase como um presente. Ela fala, nossa, olha, a prefeitura está me dando isso aqui para eu ajudar a separar meu resíduo. Que coisa bacana, vou separar. E isso aumentou absurdamente a quantidade de resíduos que eles passaram a recolher. Então, assim, existe a possibilidade da multa? Existe. Eu acho que a multa seria bacana, por exemplo, se você está andando na rua e, como você disse, você joga um papel de bala no chão, se passa uma guarda, aí sim, eu acho que seria justíssimo ter uma multa. Muito bacana, não tem necessidade. Você pode guardar o papelzinho no bolso e jogar depois. Agora, para coleta em casa, é um pouco mais complicado, porque tem essa questão da informação. Então, você vai multar uma pessoa que você não tem certeza se teve acesso à informação ou não? Então, como eu disse, é um trabalho continuado. Eu acho que a multa, assim, logo de cara, é um pouco radical. A gente pode ir tentando algumas outras coisas e, quem sabe, né, se não der certo, a gente pensa nisso lá na frente. Ótimo. Uma outra pergunta do Davi. Você acredita que no tocante à reciclagem, quem lida melhor com isso, a iniciativa privada ou o governo? E qual a forma de ir além das medidas paliativas e falhas e partir para algo mais efetivo, sem, obviamente, cercear algumas liberdades? Eu acho que a iniciativa ela tem que vir de ambos, né?
Como eu disse, as empresas privadas, elas têm total condição de estimular isso cada vez mais, elas devem, elas fazem, mas também é um trabalho conjunto, né? O governo tem que fazer sua parte, querendo ou não, a responsabilidade da coleta do resíduo domiciliar é do governo. Então, não adianta também a gente ficar jogando um no colo do outro, falar, não, a culpa é sua, a culpa é minha. Não, a culpa é de todo mundo. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente resolve o problema. Não tem segredo. Eu travei aqui ou não? Deu um travadinho. Tem mais uma perguntinha da Márcia Marques. Ela sempre lava os materiais recicláveis. Isso é necessário? Márcia, é muito bacana da sua parte fazer isso. Por quê? O material, quando ele vai sujo, ele tem menos valor agregado. Então, claro que ele vai passar por uma lavagem industrial quando ele for ser realmente reaproveitado. Mas se a gente já fizer uma lavagem prévia em casa, isso ajuda no preço de venda. Então, com certeza, você está ajudando a sua cooperativa, o seu município, a fazer essa gestão. Eu visitei um município esse ano aqui no Mato Grosso do Sul, que, assim, eles estão muito mais atrasados que o Paraná em relação à reciclagem. Aqui em Umuarama, a gente percebe que os resíduos chegam de maneira bacana, o pessoal tem uma certa preocupação. Lá, na cooperativa de reciclável deles, você não conseguia ficar perto. Né? A gente estava numa situação que a gente ainda estava de máscara, né, por conta da pandemia, que ainda ajudou um pouco. Mas, assim, o pessoal não tem a mínima consciência de fazer essa lavagem inicial e aí fica ruim, porque parece que parece rejeito aquilo, não parece que você vai conseguir aproveitar de alguma forma. Então, eu sempre recomendo, como eu disse, eu coloco o meu resíduo na pia, eu nem lavo ele especificamente, né? Conforme vai caindo a água ali da louça que eu estou lavando, acaba limpando, ponho para secar e é assim que ele vai. Uma coisa legal que quando eu fui na Cooperuma, na cooperativa que o pessoal lá falou, é aquele hábito de colocar bituca de cigarro dentro da latinha. Ah, isso é péssimo. Isso atrapalha demais, né, na qualidade do produto. Então, é uma coisa que eu nunca tinha nem me tocado. Eu não fumo, mas hoje em dia, se eu recebo alguém em casa e a pessoa vai jogar o cigarro e fala, não, coloca em outro lugar, deixa a latinha inteira. Exatamente. Como eu disse, né, a latinha, ela é dos resíduos, ela tem um maior valor agregado, né, de venda. Então, a gente também está prejudicando o pessoal se a gente estiver tendo essa conduta, né? A bituca de cigarro é um rejeito, não tem o que fazer, tem que ser aterrado mesmo, e é bom que ela seja aterrada só com rejeito, né? Que a gente não contamine nenhum tipo de outro material com ela. A Márcia, ela fala... Opa! Ela diz que percebe que os garis, né, quando pegam o lixo, mesmo sendo material reciclado, eles levam para o aterro. Aqui em Umuarama, a cooperativa de reciclado é dentro do aterro. Então, lá, o caminhão vai para lá e aí faz o descarte lá mesmo. Claro que o reciclado, quando ele vai no caminhão de reciclado, ele vai direto para a cooperativa. Mas, pela cooperativa ser dentro do aterro, o pessoal acaba, quando vai algum reciclado novo, junto com os orgânicos, existe ainda aquele pessoal que fica lá dentro da vala, com a vala aberta, faz uma busca ali, que não é um serviço bacana, mas acontece. E acontece porque as pessoas não separam. Né? Então, assim, existe realmente esse problema com algumas coletas, eu já ouvi algumas reclamações em relação aos garis não estarem levando o resíduo, mas assim, se está separadinho aí e ele não levou, liga na prefeitura, faz uma reclamação lá, que assim, o pessoal, eles têm que estar cuidando disso aí, não pode deixar passar. É importante também saber o dia da coleta seletiva, né, no seu bairro, na sua rua, porque muitas vezes a gente confunde, como passa uma vez só na semana, a gente pode confundir a coleta normal com a seletiva. E se está lá dentro da lixeira, a coleta normal vai levar o lixo, o resíduo, né, separado. Sim.
Eu posso estar disponibilizando, tem no site da prefeitura também, mas eu posso ver se eu tenho aqui, mando para vocês depois, aqui em Moarama, exatamente o dia que o reciclado passa em cada bairro. E aí vocês podem estar disponibilizando sempre o pessoal depois, fica tranquilo também. Sim, legal. Ô Dani, tem uma pergunta aqui do Felipe. Ele fala que em algumas fazendas se faz o uso do esterco bovino para a produção de energia elétrica através da queima do metano. Ele pergunta se este esquema é viável para os humanos, Olha, eu nunca estudei especificamente isso aí, mas eu acredito que não, por conta dos patógenos, né? A gente sabe que o tratamento aí dos efluentes líquidos, né, que nós geramos, é um tratamento complicado, depende da instalação de várias lagoas de tratamento, existem sistemas compactos, mas também o tratamento tem que ser feito. Não sei se a gente conseguiria aproveitar isso de maneira tão simples, né, desconsiderando todos os patógenos. Eu acredito que não. Bom, a Ana Laura relatou aqui que no ano passado foi desenvolvido um projeto de sensibilização em relação à coleta seletiva, o PET para PET, mas infelizmente ainda ocorre falhas. Essa semana, atendendo às necessidades dos moradores de um determinado bairro, ela conversou com o Gari e acha que a melhor forma é tentar o diálogo para sanar os inúmeros problemas. Então, não é uma dúvida, é uma afirmação, realmente, Ana Laura. A Dani, eu acho que vai poder falar melhor, mas o diálogo para a conscientização sempre é o melhor caminho mesmo. Com certeza. Como a gente já bateu aqui na tecla, é uma educação continuada, né? A gente tem que estar sempre falando sobre isso, com o vizinho, com o amigo, com o parente, para poder todo mundo estar ciente das ações que tem que tomar e cada um fazer a sua parte. Bom, não é a Ana Laura, é a professora Cristiane. Eu só vi depois. Oi, professora Cris. Uma das idealizadoras do PET para PET. Conversando com a professora Cristiane também, a gente falando da questão, né, da coleta seletiva, às vezes não pegar, a gente pensando nas causas, né? Então, é importante também, como a Cauandra disse, colocar no dia da coleta, então saber qual é o dia que o pessoal passa lá. Às vezes, se você tiver a oportunidade de encontrar com eles, né, ver que o caminhão vai passar, vai lá na frente, troca uma ideia, ver como é que é, o que está acontecendo, por que não está pegando, e o reciclado embaixo da lixeira. E a gente pensando também em algumas possibilidades de fazer ganchinhos, a gente está pensando em algumas soluções aí para auxiliar, ou amarrar uma fitinha, ter algum código do que é o teu reciclável. E às vezes eu reparo na minha rua aqui que as pessoas colocam, por exemplo, as garrafas PET, o reciclado, mas solto. E os garis, eles não pegam, os coletores, eles não pegam quando esse material está solto. Então, procurar colocar num saco, vai em loja de ração, que eles disponibilizam os sacos de ração, que são bem resistentes, são grandes, você pode usar eles também. E lembrando da PET, que ela é leve e grande, vou fazer uma barulheira aqui, ó, a importância de fazer isso aqui com a garrafa, ó. Reduzir, tá? Pode tanto fechar com a tampinha ou separar a tampinha como eu faço, mas se você apertar aqui assim, ó, ela já reduziu de espaço, porque senão você não consegue colocar muitas garrafas, né, numa sacola, e um vento, qualquer coisa que bate vai levar essa garrafa para longe. E a partir do momento que essa garrafa sai da minha lixeira, geralmente não é mais problema meu. E ela vai para a canaleta e o destino vão ser, né, os rios, o mar, não tem outro jeito. Então, uma dica legal é reduzir a garrafa. Carol, já que você falou isso aí, eu acabei lembrando de uma situação que o papel, para ele ser reciclado, indica-se que a gente não dobre tanto, não amasse ele, porque a gente acaba quebrando a fibra do papel. Então, quanto mais lisinho ele tiver, mais fácil é a reciclagem. Então, se a gente for jogar fora, é melhor que a gente rasgue ele em pequenos pedaços do que amassa. Ajuda um pouquinho também. Legal, não saber. E deixa eu fazer uma outra questão aqui, a questão do isopor. A gente não tem uma solução ainda? O isopor, ele
Tecnicamente, ele é reciclável. Existem alguns processos que faz dele reciclável, mas como o vidro é muito ruim de venda, o isopor é pior ainda. Então, assim, praticamente no interior aqui, a gente não tem um grande comprador de isopor. O pessoal, a cooperativa não pega, o catador não pega, porque ele não consegue vender. Em grandes capitais, grandes cidades, existem empresas especializadas e fazem essa gestão muito bem. Mas ainda não chegou aqui para a gente no interior, é uma questão complicada. É bom a gente evitar, né, o consumo, a compra de produtos que venham com grandes quantidades de isopor, porque o tratamento ainda é um pouco muito difícil. O Jansen, né, tem uma pergunta. Algum projeto destinado para fazer o bairro mais sustentável, na questão de destinar um canto específico para os lixos, de um modo geral, os orgânicos para hortas municipais? Você pode destinar os orgânicos para as hortas municipais? Isso, se tem algum projeto destinado para fazer o bairro mais sustentável em relação a isso. Tem. Eu sei que aqui o Marama ficou um pouco parado, e parece que voltou recentemente, o projeto do Lixo que Vale, né? Que era um projeto muito bacana, em parceria com os produtores rurais aqui da cidade, que em alguns bairros era feita a coleta do reciclável e a pessoa ganhava um crédito, né? Como se fosse uma moeda verde, e ela conseguia trocar essa moeda verde na feira, né? Com os produtores. Então, também deve ter um sistema ali do pessoal a prefeitura faz uma compensação a esses produtores. Eu sei que esse é um projeto muito bacana, eu conheço o nosso diretor do meio ambiente, eu sei que ele tem a ideia de expandir isso para mais bairros, mas, assim, em relação a como que está exatamente hoje, em qual bairro que ele está atuando, eu não sei te dizer. Mas, assim, é um projeto que a prefeitura Tinha um escocês que faz um trabalho bem interessante no bairro Sol Nascente, aqui perto de casa. Ele coletava no bairro, o orgânico especificamente ali da pergunta, e aí depois ele devolvia o baldinho, a pessoa deixava, acho que o baldinho com orgânico pendurado para fora de uma maneira bem facilitada, e eu acho que na semana seguinte, ou conforme ele pegava o baldinho do orgânico, ele já deixava o baldinho do humus. Ele tinha uma coisa, parecia uma geringonça, assim, tipo uma máquina. Ele faleceu, infelizmente, há uns 5 anos. Sim. Mas a pergunta até do Jansen, gente, ó, aluno meu, fica também a dica para empreender alguma ideia. Florianópolis tem o projeto Baldinho, alguma coisa assim, que eles fazem o mesmo esquema. Então, aprofundem aí, que dá para empreender alguma ideia. Fala aí, Dani. Verdade, Carol, eu conheci o Sr. Boyle, foi bem quando a gente estava começando a empresa, a gente conheceu ele, um escocês sensacional. Ele inventou uma geringonça lá na casa dele, que ele conseguia fazer a compostagem de maneira... À frente do tempo, né? Exatamente. Ele já fazia isso há muitos anos. Há muitos anos. Ele falou que lá para eles, no país dele, era extremamente comum, né? Ele trouxe uma ideia que é muito tranquila lá, e a gente que é extremamente atrasado em relação a isso. Mas, realmente, essa máquina é um grande projeto, né? Espero que, não sei, quem sabe, não sei se a família está cuidando disso, se eles pretendem dar sequência, mas fica até uma ideia aí para a gente ver o que está acontecendo aí com a família do Sr. Boyle, se essa máquina está sendo utilizada aí. Bom, eu acho que acabaram as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, dá para disponibilizar o seu e-mail, né, Dani? Com certeza. Para mandarem as perguntas. Se quiser, pode falar que eu digito no chat. Beleza, é daniela.ambientec, ambientese, @gmail.com. A Daniela trabalha no meio ambiente de Umuarama, prefeitura? Não, Dilson, eu trabalho numa empresa particular, prestamos serviço a outras empresas, né, e os planos que a gente elabora, eles são analisados ou pela prefeitura, pela Secretaria do Meio Ambiente, ou pelo IAP, agora IAT, né,
mas não, faço parte de uma empresa privada. Tá aí no chat, ó, o link para quem quiser declaração, precisar de declaração, tá o link, e é importante que faça o preenchimento do formulário até o dia 24/9, tá? Colocamos um limite aí de data. Para mim foi muito enriquecedor, é sempre muito bom aprender mais. Eu acho que a base de tudo é a educação, é a informação. Cada vez que a gente troca, que a gente amplia isso, melhora bastante. Que a gente possa ter mais momentos como esse, de divulgação, de conversa. E, às vezes, a pandemia, a questão da parte remota, né, trouxe esse benefício da gente conseguir juntar tanta gente, de estar participando de uma palestra no conforto de casa, recebendo informação de qualidade. Então, estou bem feliz aqui por esse momento. Obrigada, Daniela. Carol, eu que agradeço. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho aí com vocês. Também aprendi. Com certeza, espero que aconteça mais esse tipo de evento, é muito importante. E estamos à disposição aí, tanto eu como o ambiente, para mais e mais conversas. É só avisar que a gente está à disposição. Israel deixou aqui um depoimento interessante, que a cidade de Iporã faz um trabalho legal que distribui sacos plásticos para coleta de folhas de árvores, que realmente é um problema. A gente não falou das queimadas, né? A gente ainda nem tocou nisso para ver quanta coisa podia ser falada. Essa época do ano que tem bastante folha seca proveniente dos quintais, ótima iniciativa que poderia ser copiada por demais cidades, realmente, porque a gente não sabe o que fazer, às vezes, com tanta folha, né? A folha seca, se o pessoal fizer compostagem em casa, você pode usar um pouquinho da sua folha seca ali para servir de material seco, né? Para dar um contraste ali com o material úmido. Mas, realmente, se tiver muita folha, não tem o que fazer. Por que a prefeitura não leva, quando eles percebem que é um saco cheio de folha? Você sabe? Eu não sei te dizer, eu acho que vai de gari para gari. Não, leva sim. Deixa eu fazer uma correção aí. É que eu trabalho na prefeitura. Existe os garis, e os garis são divididos em duas distintas categorias, que são os recicláveis e os do lixo comum, do lixo doméstico, tá? E existe o carga seca, que são aqueles que só coletam galhos e folhas, tá? Então, eles passam aí a cada 20 dias, depende do trabalho que vai ter na cidade, o ciclo depende do tanto de folha que tem, né? Então, às vezes, nos meses que cai mais folha, eles demoram um espaço de tempo mais longo para passar. Mas, normalmente, de 20 em 20 dias, ele está passando em cada bairro. Então, só ter um pouquinho de paciência. Isso. Valeu, Dilson. Eu acho que é isso, Dani. Tem um comentário aqui do Thierry. Aqui em Cidade Gaúcha, você tem que avisar a prefeitura para que eles façam constantemente a coleta dessa carga seca, né, dos galhos e do material vegetal seco. Realmente seria interessante se fizessem essa coleta frequentemente, né? Eu acho que é isso, Dani. Agora, se vocês tiverem mais alguma pergunta, gente, o e-mail da Dani está aí, o link do formulário para preencher, para conseguir a declaração também está no chat, tá? A gente vai tentar disponibilizar a gravação dessa live no YouTube do IFPR. Eu divulgo nas redes sociais para vocês, todo mundo vai divulgar e mandar o link pelo WhatsApp. E agradeço a participação de todos, em nome das meninas também aqui do meu grupo, né, as mestrandas aqui do mestrado de sustentabilidade do IFPR com a UEM. Agradeço muito, Dani, por ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo conversar com você, conseguir debater essas coisas e aprender muita coisa legal. Obrigada mesmo. Obrigada a todos, viu, gente?
Cacau, obrigada obrigada Lucilene, Lô, Carol. Adorei o convite, adorei compartilhar um pouquinho da minha noite aqui com vocês. E como você disse, para qualquer dúvida, qualquer questão, o meu e-mail está aí, estou à disposição. E obrigada, mais uma vez, obrigada. Boa noite e até mais. Bom descanso para vocês. Obrigada, Dani. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite. Foi ótimo. Melhor ainda com a presença de vocês. Obrigada, gente.